o prazer da compra não é um problema. Às vezes, o que eu falei, a pessoa pode achar que o prazer da compra é um problema. Não, e o prazer de comprar não é um problema. O problema é quando esse prazer é momentâneo. E logo depois que esse prazer passa, isso gera uma culpa. Então, se te gera uma culpa, é porque algo aí dentro de você tá dizendo, pera lá, não era pra você ter feito isso, porque eu não queria ser alimentado por essa compra, eu queria ser alimentado por uma outra coisa. E quando a gente para pra pensar em algo aí dentro que tá te dando esse alerta, é inevitável a gente não falar que a tua relação com o dinheiro, ela vem da sua infância. Eu não sei se... Eu não sei não, né? Todos nós somos assim. Todos nós aprendemos a nossa primeira relação com o dinheiro na nossa infância. Eu lembro que, sei lá, com 2, 3 anos, meu pai falava, papai tá saindo pra trabalhar pra ganhar tutu, e tutu era dinheiro. Então, na minha cabeça, eu internalizei que meu pai tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. E eu não sei se você teve esse brinquedo, mas eu tinha tipo um caixa eletrônico de mercadinho com aqueles vários dinheirinhos falsos, sabe? Eu amava aqueles dinheirinhos falsos. E você já começa a aprender ali a lidar com o dinheiro. Fora a forma como você vê o seu pai ou a sua mãe ou a pessoa que te criou se relacionando com o dinheiro, como eles te passaram, como eles te ensinaram isso. E daí você vai crescendo, crescendo, chega no banco imobiliário. Quer saber como uma pessoa lida com o dinheiro, com as suas emoções. Jogue banco imobiliário com ela. Eu gosto muito desse jogo, né? Ele gosta de ser o banqueiro do jogo. Ele só quer ser o banqueiro do jogo. E eu quero comprar os apartamentos... O banco imobiliário que eu jogava era do Rio, né? Eu queria comprar os apartamentos na Vieira Solto, na Lagoa. Não, agora eu só quero na Faria Lima. Só na Faria Lima, que tá ótimo. Mas é legal você falar sobre isso, porque assim, daqui a gente pode tirar muita coisa. Então vamos pegar antes do banco imobiliário, vamos voltar pro que você falou. Sobre essa questão da infância e a forma que a gente lida com o dinheiro. E aí eu vou trazer talvez um ponto e uma história que aí pode trazer um contexto melhor. O que acontece é que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque às vezes a gente pode olhar o seguinte, caramba, poxa, a Luana acabou de falar que muito da minha relação tá como os meus pais cuidavam do dinheiro. Ok, mas também eu tenho que assumir a responsabilidade de entender como eles lidaram e mudar isso se não for uma forma correta. Sim, mas é muito difícil que isso aconteça. Não muito difícil que isso aconteça, né? Mas é difícil, muitas das vezes, quando você tá envolvido diretamente nessa tua dificuldade de lidar com o dinheiro, conseguir olhar que foi algo lá de trás. Então, primeiro ponto... tipo, se responsabilizar por isso. O primeiro ponto é você ver que tem um erro. Que tem algo que tá descontrolado. Porque isso é fácil. Isso a gente sabe. Quando tá descontrolado. E a partir do momento que a gente entende, que a gente vê esse descontrole, é pedir ajuda. Porque sozinho você talvez não é capaz de ir lá atrás e perceber que, cara, isso tem muito mais a ver com a sua infância do que com o seu agora. Na verdade, as coisas que aconteceram na nossa infância refletem o adulto que somos hoje. É claro que ao longo do caminho a gente tem a oportunidade de mudar isso. Mas a gente só tem a oportunidade de mudar quando a gente consegue olhar e entender que tem um problema. E aí que tá o ponto, né? A gente tem dificuldade de enxergar que existe esse problema. Sim. E aí uma coisa que já há muito tempo a gente já conversou em casa, né? E aí trazendo um pouco dessa história. A minha avó, por exemplo, ela viveu momentos da infância dela, da juventude dela, muito ruins, né? Minha avó nasceu em 33, né? Hoje ela já é falecida, mas o que acontece é que, cara, ela passou por Segunda Guerra, ela passou por ditadura, ela passou por várias situações. Então ela internalizou dentro dela que ela sempre teve muito medo de não ter dinheiro. Então, para ela, mesmo que houvesse o recurso, ela tinha medo daquilo faltar, então ela guardava tudo que ela podia. Só que esse guardar tudo que pode não significa que isso é positivo, porque ela deixava de aproveitar diversas situações da vida dela. Por quê? Porque eu vou guardar. Eu lembro de casos, cara, a gente tinha, por exemplo, o congelador cheio de comida, mas só podia comer um pedaço de bife. É louco, era proibido comer queijo e presunto dia de semana, era só final de semana. E aí eu fui pegando isso ao longo da minha vida e eu vi que tinha muita discussão, por exemplo, cara, da minha mãe com a minha avó, porque tinham pensamentos diferentes. E aí eu fui trazendo isso pra minha jornada. Porque eu identifiquei numa fase da minha vida que eu tinha esse pensamento muito grande de quê? De escassez. Eu tinha tanto medo de não ter dinheiro que eu deixava de desfrutar de aproveitar alguns momentos da minha vida. Então é louco, porque uma coisa que veio dos meus avós, passou pra minha mãe, passou pra mim e isso influenciou a minha relação com o dinheiro.
É a forma pela qual você foi criado, né? Você foi criado pela sua avó. Então, você viu pela sua avó, pelo seu avô, morou muitos anos com eles. Então, você viu a relação... Você internalizou aquela relação que eles tinham com o dinheiro, né? O uso do dinheiro na sua infância, ele acaba sendo um modelo para você. E você internaliza isso, e isso vira uma crença. Negativa ou positiva. E a maioria das vezes, quando a gente ouve falar sobre crenças sobre o dinheiro, a gente ouve dizer que o dinheiro é sujo, que para você ter dinheiro você precisa trabalhar muito, que o dinheiro não leva ninguém a nada. Tem uma que é muito clássica, que é tipo assim, você precisa suar muito para ter dinheiro. Então, são muitas crenças que a criança acaba ouvindo, internalizando e pensa, putz, tá, para eu ter dinheiro, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu tenho que trabalhar minha vida inteira. E aí, cadê a parte do desfrutar desse trabalho? Então, tudo isso é internalizado na sua infância. E são modelos que a gente internaliza, que se a gente não para olhar isso na vida adulta, isso vai refletir nas nossas ações com o dinheiro. Não só com o dinheiro, né? A gente está aqui falando de disciplina financeira de dinheiro, mas em todos os outros aspectos da vida.